Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fisiologia renal, beleza? Então vamos lá, começando pelos rins, né? Quais são as funções dos rins, beleza? Então aqui eu vou desenhar um rim, tá? Só pra gente introduzir, então finge que isso aqui é um rim, beleza? Os rins, eles são divididos em várias partes, né? A gente não vai ver cada uma delas, mas a gente tem basicamente a parte da medula renal, né? Que é a parte mais central aqui, né? Mais medial. A gente também vai ter as pirâmides renais, a gente vai ter o córtex renal, que é toda essa parte que está aqui ao redor do rim, né? E aqui no córtex renal a gente vai ter umas estruturas que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os néfrons, beleza? Que são estruturas funcionais desse rim, muito importantes. Falando um pouquinho mais sobre o rim, né? A gente tem que o rim ele vai ter três funções principais, né? Então as três principais funções do rim são a filtragem, né, do sangue, reabsorção de substâncias e a secreção de substâncias. Secreção e também excreção, tá? Falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, né? Quando a gente fala na filtragem, né, o que o rim vai filtrar? O rim vai filtrar o sangue. Então a gente tem que o rim ele filtra todo o sangue do nosso corpo. Então, se a gente pegar um indivíduo que tem, por exemplo, 70 quilos, né, o rim desse indivíduo ele filtra aproximadamente 180 litros de sangue por dia. Tá? Então a gente pode ter, por exemplo, aqui 180 litros de sangue sendo filtrados por dia em um indivíduo com média aí de 70 quilos. O que é uma quantidade muito grande de sangue. Tá? Então todo o sangue do nosso corpo, o sangue é bombeado pelo coração, vai passar pelas artérias renais ali, a aorta, né? O sangue é bombeado lá do ventrículo esquerdo para a aorta, vai passar pela artéria aorta descendente, a parte torácica, né? Ali a gente vai ter a artéria renal, então o sangue passa pela artéria renal, vai chegar aqui no rim, né? Aí a gente vai ter as arteríolas que vão chegar nos néfrons, lá a gente vai ter a filtragem desse sangue, tá? Em relação à reabsorção, a gente tem que o rim vai fazer a reabsorção de várias substâncias, tá? Como por exemplo, a reabsorção de glicose, reabsorção de aminoácidos, reabsorção de íons, né? Então aqui a gente pode citar sódio, potássio, próprio cloreto, né? Cloreto de sódio, enfim, cálcio, né? Então o rim vai fazer também essa reabsorção dos íons, assim como a reabsorção de bicarbonato, por exemplo, né? Auxiliando a regular o pH, a gente vai falar sobre as funções do rim, né? E aqui na secreção a gente vai ter, né, a secreção de substâncias, entre elas a excreção da urina, tá? Então a urina ela vai ser secretada, né, vai ser excretada com várias toxinas, né? Várias substâncias seriam nocivas aí para o nosso corpo. E aqui a gente pode incluir, né, nessas toxinas a creatinina e a ureia, né, que são metabólitos, né, produzidos aí pelo nosso próprio corpo, que são extremamente tóxicos, né, prejudiciais aí para o nosso corpo, são eliminados através da urina, beleza? Mas agora falando um pouquinho mais sobre as funções do rim em si, isso aqui tem a ver com as funções do rim, né, mas através da filtragem, da reabsorção da secreção, o rim ele vai auxiliar, né, na manutenção da nossa pressão arterial. Eu esqueci de colocar aqui, né, na questão da reabsorção, a gente também tem a reabsorção de água, tá? Então é muito importante. Então ele vai controlar na manutenção da nossa PA. Então a gente tem, por exemplo, alguns hormônios, né, que regulam a nossa pressão arterial vão atuar nos rins, né? Então, por exemplo, a aldosterona, né? A aldosterona ela é um hormônio sintetizado lá na nossa glândula adrenal. E quando ela é liberada, ela vai aumentar a reabsorção de sódio lá nos néfrons, tá? E essa reabsorção de sódio faz com que a gente tenha um aumento na nossa pressão arterial, porque junto com o sódio a gente vai ter liberação da vasopressina, né, do hormônio antidiurético. Então a gente tem também a vasopressina, ou ADH, né, que vai fazer com que a gente tenha uma maior absorção de água, né? Esses dois aqui vão fazer com que a gente tenha o que? Aumenta a pressão arterial. Então a gente viu, tem uma aula explicando certinho esse eixo de manutenção da PA na fisiologia na fisiologia cardiovascular, mas só para a gente entender essa manutenção da PA. Além disso, os rins eles também vão fazer a regulação do nosso pH,
né? Eles vão auxiliar na regulação do pH. Por quê? Porque eles fazem aqui reabsorção de bicarbonato, né? Não só reabsorção, mas eles fazem reabsorção e secreção do bicarbonato, né? Então vamos pensar lá na bioquímica, né? O que a gente tem? Aquele sistema tampão bicarbonato, né? Então a gente tem CO2 mais H2O, né? Que se dissocia ali e forma o H2CO3 menos, né? Que se dissocia ali e a gente vai ter o HCO3 mais H+, né? Então isso aqui é aquele sistema tampão que a gente tem do bicarbonato. O que que acontece? Quando a gente tem muito CO2, né, a gente tende a ter um ambiente mais ácido. A gente tende a ter o quê? Uma acidose, né? Nesse caso, a gente vai ter um aumento da reabsorção do bicarbonato, tá? Por quê? Porque o bicarbonato ele vai ser reabsorvido, vai se ligar ao H+, e a gente vai ter essa curva aqui, né, esse tampão andando para o lado esquerdo, né? Então o tampão vai funcionar da direita para a esquerda. E quando a gente tem, por exemplo, uma situação de alcalose, né, ou seja, a gente tem a gente tem poucos íons H+, né? Então a gente tem uma situação de alcalose, a gente tem pouco H+, né? A gente tem muito o quê? Muitos íons hidroxila, né? A gente vai ter, né, essa situação de alcalose. O que vai acontecer? A gente vai ter uma maior excreção do bicarbonato. Então a gente vai ter bicarbonato sendo excretado através da urina. Beleza? Então esses são dois mecanismos importantes. Por quê? Porque daí a gente vai ter essa curva andando para a direita, né? A gente vai ter esse tampão indo para a direita. Beleza? Então, esses são dois mecanismos importantes com os quais os rins auxiliam, né, na regulação do pH. Tá? Lembrando que essa regulação do pH renal ela é um pouco mais lenta, né? Então, se a gente for pensar esse processo que ele demora um pouco mais para acontecer. Então, primeiro, o nosso corpo ele utiliza a própria respiração, né, retenção de CO2, né, ou a eliminação de CO2 para regular esse pH, né, mas também a gente tem esse auxílio aí dos rins, beleza? Vou apagar isso aqui, né? Então, só para a gente... Isso aqui era só para contextualizar. Então, seguindo com os rins, a gente vai ter uma outra função importante dos rins, que é o controle hidroeletrostático, né? Então, a regulação, o equilíbrio, né? É hidroeletrolítico, né? Tem a ver, né, justamente com a quantidade de íons, né? A regulação de água, né, de soluto e de íons, né, de solvente. Então, os rins eles vão fazer essa regulação, né, esse equilíbrio, manter esse equilíbrio eletrolítico de água e de íons também. De modo geral, essas são as principais funções aí dos nossos rins, beleza? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas estruturas aqui, que são os néfrons, tá? Então, descendo aqui, a gente tem um desenho do néfron, tá? Então, o que é um néfron, né, para a gente contextualizar? O néfron nada mais é do que a menor unidade funcional dos rins, beleza? O néfron ele não é uma célula, tá? Porque ele não possui organelas, não possui membrana e tal, então ele não é uma célula, tá? Ele é considerado a menor unidade funcional dos rins. Ele é como se fosse um conjunto de tubinhos, né, por onde a gente vai ter a passagem do sangue e, enfim, várias substâncias sendo filtradas. Então, conhecendo primeiro as partes do néfron, tá? Então, no néfron a gente vai ter essa primeira estrutura que é chamada de cápsula de Bowman, tá? Ou cápsula glomerular. Vou colocar glomerular que eu acho mais fácil de associar. Glomerular, tá? Também pode ser cápsula de Bowman. Aí a gente vai ter os túbulos proximais contorcidos. E a gente tem túbulo proximal contorcido.
o túbulo distal contorcido, tá? Túbulo distal contorcido. Ducto coletor, essa estrutura aqui no final. E aqui a gente tem, né, essa estrutura zona aqui que são as alças de Henle. Tá? Então, a gente tem alças de Henle. A gente tem dois tipos que a gente vai ver. Então a gente tem a alça de Henle ascendente, né? Como o nome diz, ascendente, ela vai para cima. A gente vai ter também a descendente, né? Que obviamente vai para baixo, beleza? Além disso, a gente tem uma outra estrutura aqui, né, que é o glomérulo, beleza? E aqui essas bolinhas pretas aqui nada mais são do que proteínas transportadoras. Tá? Então, essas aqui são proteínas canais transportadoras, beleza? E essa estrutura vermelha que está aqui em volta de todo o néfron, né? Vocês estão vendo aqui, tem esse tubão vermelho aqui, isso aqui são capilares, né? São arteríolos. Então, aqui a gente tem arteríolos. Beleza? É uma arteríola que vai acompanhar aí todo o rim, tá? São capilares sanguíneos, a gente pode dizer, para ficar mais fácil. Tá? Então, são capilares. Então, vamos lá, agora que a gente já viu as partes do néfron, vamos entender como é que essas partes funcionam, qual vai ser a função de cada uma delas, tá? Então, no néfron a gente vai ter três situações acontecendo, tá? Eu vou colocar elas aqui para a gente entender. Então, primeiro, no néfron a gente vai ter a filtragem do sangue. Depois a gente vai ter a reabsorção das substâncias, né, desse sangue. Por quê? Não é todo o sangue que é filtrado que vai ser eliminado. Tá? Então a gente vai ver as porcentagens aqui, mas a gente tem que 20% do sangue ele é filtrado e entra no néfron. Desses 20%, 19% é reabsorvido e 1% vai ser excretado através da urina. Tá? E aqui a gente também tem um outro processo que é a secreção. Beleza? Então eu fiz cada um de uma cor, porque depois eu vou fazer umas flechinhas aqui para ficar mais fácil de entender. Então esses três processos são importantes. Beleza? Então vamos lá, seguindo. A gente vai começar então com a chegada do sangue nesse néfron. Tá? Então aqui a gente tem a arteríola aferente. Tá? Então se a gente for pensar na parte da anatomia, né, a gente tem a aorta, né, a aorta parte torácica, que vai ter uma artéria renal. Né? Essa artéria renal ela vai se ramificar em várias arteríolas, cada uma dessas arteríolas vai para um néfron. A gente tem vários néfrons. E aí a gente vai ter chegada de uma arteríola aferente nesse néfron, trazendo sangue. Tá? Esse sangue ele vai ser mandado para onde? Lá para o glomérulo. O glomérulo, a gente imagina que ele é como se fosse um emaranhado de vasos. Então, a gente tem um monte de vasos sanguíneos aqui. A gente tem vários capilares. Né? Então, imagina que cada um desses aqui é um capilar sanguíneo. E o que acontece? Lá nesse glomérulo, a gente vai ter uma pressão muito alta. Então, aqui a gente tem uma pressão, né, em milímetros de mercúrio alta. O que vai acontecer? Esse sangue que chegou no glomérulo, ele vai passar do glomérulo, ele vai ser filtrado e vai entrar na cápsula de Bowman, tá? Porém, aqui nesse glomérulo a gente tem, né, que o glomérulo é a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é como se fosse um filtro, né, para esse sangue. A gente pode dizer que a cápsula de Bowman é como se fosse um filtro. Então, somente substâncias, moléculas de baixo peso molecular vão conseguir entrar. Tá? Então, as moléculas de alto peso molecular, como por exemplo fármacos, né, não conseguem passar por esse glomérulo. Tá? Então, a gente tem que apenas 20% do sangue vai ser filtrado, beleza? Então, aqui no glomérulo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 20% desse sangue entrando, tá? E os outros 80%? Os outros 80% eles vão continuar por essa arteríola aqui, que é a arteríola eferente. Tá? Então, a gente vai ter aqui no glomérulo 20% é filtrado, e os outros 80% eles vão seguir pela arteríola eferente, beleza? Agora, desses 20% que foram filtrados, eles vão passar por esse túbulo proximal. Então, o sangue entrou por aqui e vai passar por esses túbulos, tá? O que acontece? Esses túbulos, eles dão várias voltas, né? Por quê? Quando eles dão essas voltinhas, né? Não é bem assim exatamente, mas assim, eles são
contorcidos, né? Eles têm voltas, justamente para o sangue passar mais devagar, né? E por que o sangue vai passar mais devagar? Porque aqui a gente vai ter aquele segundo fenômeno da reabsorção. Então aqui eu esqueci de colocar, mas aqui nesse ponto 1 a gente vai ter o quê? A gente vai ter a filtragem das substâncias, tá? Então aqui a gente tem a primeira etapa, que é a filtragem das substâncias, beleza? Aqui no túbulo proximal contorcido a gente vai ter reabsorção de substâncias, né? Que substâncias são essas? Então aqui a gente vai ter reabsorção de glicose, de aminoácido, tá? Então a gente vai ter que 100% das glicoses, da glicose dos aminoácidos vão ser absorvidos nesse túbulo proximal contorcido, né? A gente também tem a absorção de água e de íons, tá? Então íons sódio, cloreto, potássio, cálcio, né? Então a gente vai ter 70% da absorção de água e de íons aqui, tá? Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para lá para não atrapalhar aqui. Então a gente vai ter 70% da absorção de água, íons, sódio e cloreto aqui. E a gente também vai ter absorção de bicarbonato, tá? Então, o bicarbonato, HCO3, cerca de 80 a 90% do bicarbonato vai ser reabsorvido nesse túbulo convolutor distal, beleza? Então, se a gente for fazer uma média de tudo isso aqui, a gente tem que mais ou menos, sei lá, uns 70% das substâncias, elas vão ser reabsorvidas no túbulo proximal contorcido, beleza? Então, essas substâncias, elas vão sair do néfron e elas vão voltar para o sangue, tá? Então, a gente tem essa setinha azul aqui, saindo do néfron lá para o sangue. Beleza? Acho que deu para entender. Vou fazer a setinha mais bonitinha aqui. A gente vai ter a reabsorção. E como é que essas substâncias vão passar? Através de transportadores, tá? Então elas passam por transporte ativo e transporte passivo, beleza? Tem vídeo de transporte passivo lá na fisiologia celular. Beleza, continuando. Depois que esse sangue ele passa pelos túbulos contorcidos, né, proximal, a gente vai ter que esse sangue vai passar pelas alças de Henle, tá? Que são duas, como a gente viu. A gente tem a alça de Henle descendente, né, e a alça de Henle ascendente. Essa alça de Henle descendente aqui, ela é importante porque na alça de Henle descendente, a gente vai ter aquaporinas. Tá? O que são essas aquaporinas? Aquaporinas do tipo 1. As aquaporinas do tipo 1, elas são como se fossem... não, elas são proteínas, canais, né, que ficam ali transmembrana, e elas são canais, né, que permitem a entrada de água. Então aqui a gente tem uma AQ1, né, uma aquaporina tipo 1. O que vai acontecer? Elas deixam essa alça de Henle descendente permeável à água. E aqui, no caso, a gente vai ter a questão da reabsorção da água. Então a gente vai ter água entrando, tá? A gente vai ter aqui reabsorção de água nessa alça descendente, tá? Então a gente tem a água sendo reabsorvida, beleza? Agora, falando da alça ascendente, né? A alça ascendente, ela não vai ter esses aquaporinos, né? Então, ela vai ser impermeável. O que significa que é impermeável? Significa que a água não vai passar, tá? Porém, ela vai fazer a reabsorção de outras substâncias, como, por exemplo, o cloreto de sódio, tá? Então, a água não passa, porém, o cloreto de sódio passa. Então, aqui a gente vai ter a reabsorção de cloreto de sódio, tá? Então, a gente vai ter aqui cloreto de sódio sendo reabsorvido. No caso aqui, a água ela volta para o sangue. Beleza? Então aqui a gente vai ter reabsorção de cloreto de sódio nessa alça de Henle ascendente. E aí o sangue vai continuar seu caminho e vai passar pelo túbulo distal contorcido antes de chegar lá no ducto coletor. Aqui nesse túbulo distal contorcido a gente vai ter absorção de mais um pouquinho de água e mais um pouquinho de cloreto de sódio também. Tá? Então aqui a gente também vai ter um pouco mais de reabsorção. Beleza? Em menor quantidade, né? Porque se a gente for ver, a maior parte dessa substância já foi absorvida no túbulo proximal e nas alças de Henle. Mas aqui a gente também vai ter um pouquinho de reabsorção de água, né? E de cloreto de sódio também. Beleza? Então essas substâncias elas vão sair do túbulo e vão chegar aqui no sangue. A gente vai ter reabsorção. E quando chega nesse ducto coletor, né? No final, aqui no ducto coletor, né, esse sangue ele vai ser eliminado,
né, através da urina, né? Então a gente vai ter a formação da urina que vai ser mandada para o ureter, né? Não direto para o ureter, vai passar por outros túbulos antes, né? Mas vai chegar lá no ureter, vai para a bexiga e vai ser eliminado. Só que aqui, né, a gente também vai ter, aqui a gente também tem capilares, né, ao redor. Então a gente também vai ter reabsorção de água. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais água sendo reabsorvida, tá? Então a gente vai ter reabsorção de mais água. Então a gente viu aqui, né, a filtragem e vários pontos de reabsorção, mas a gente não falou muito da secreção. Então a secreção dessas substâncias, o que seria a secreção? A substância ela vai sair do sangue e ela vai para o néfron, beleza? Por transporte passivo ou ativo, tá? Então isso pode acontecer em diferentes partes do néfron, né? Então pode acontecer aqui nesses túbulos proximais, né? Pode acontecer nos túbulos distais, pode acontecer aqui no ducto coletor, né? Então a gente vai ter essas substâncias saindo dos capilares, né, dos vasos e indo para o néfron, tá? E de modo geral a gente tem que, dos 20%, né, isso aqui a gente está falando dos 20% do sangue que foi filtrado, né, desses 20% no total a gente vai ter a saída de 1%, né, desses 20 vão sair na urina, beleza? Por cento desse líquido, né, desse sangue filtrado vai sair na urina. E a urina, né, se a gente for falar um pouquinho só sobre a composição dela, tá? Então a urina ela é composta aí predominantemente por 95% de água, tá? A gente tem boa parte da urina composta por água. A gente tem mais ou menos 2% de ureia, né, que é uma daquelas substâncias tóxicas, um dos metabólitos tóxicos produzidos pelo nosso metabolismo, que são eliminados. A gente também tem a creatinina e outras substâncias, né, representando ali os outros 3%, beleza? Então, basicamente é assim que os nossos néfrons eles vão funcionar, é assim que o néfron funciona. Agora vamos supor algumas situações hipotéticas, né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma insuficiência renal, né? Então aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem insuficiência renal, né? Muitas vezes ela vai ter a reabsorção prejudicada. Então ela vai ter, na maioria dos casos, um prejuízo na reabsorção. Esse prejuízo na reabsorção vai fazer com que essa pessoa ela excrete mais substâncias, como por exemplo aminoácidos, né? Então ela vai ter, por exemplo, um aumento na excreção de aminoácidos, né? De proteínas. E que tipo de proteínas são essas, né? Então, no nosso sangue a gente tem proteínas que auxiliam no transporte de lipídios, né? Que são as proteínas transportadoras, por exemplo, né? No transporte de hormônios, enfim. Então a gente vai ter um aumento da secreção de proteínas, como por exemplo proteínas de transporte, né? E o que vai acontecer? Essas proteínas de transporte vão deixar de transportar, né, essas substâncias pelo sangue. Isso pode levar, né, pode acarretar diversos problemas em outros órgãos, né, em outras partes do corpo. Então, a insuficiência renal, né, não só por conta disso, por conta de outros mecanismos também que a gente não vai entrar, mas a insuficiência renal, muitas vezes, ela leva, né, ela induz a outras patologias em diversas partes do corpo. Tá? Então, problemas renais, né, eles podem levar a patologias em outras partes do corpo. Né? Aí falando nos rins, né, a gente tem uma grande atuação dos fármacos nos rins. Né? A gente tem muitos fármacos que vão atuar nos rins, né, vão atuar nos néfrons. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar nos fármacos de diabetes, né, pessoas que têm diabetes. Né? Aqui a gente viu, né, no néfron que, por exemplo, aqui nesse túbulo proximal contorcido, a gente vai ter absorção de 100% da glicose. Né? Então, o paciente que tem diabetes, se ele fizer a absorção dessa glicose, ele vai estar sempre com um estado de hiperglicemia, com muita glicose no sangue. O que vai acontecer? A gente tem muitos fármacos que atuam, né? Vou fazer aqui então, os fármacos que atuam inibindo esses transportadores. Né? E o que acontece? Quando eles inibem esses transportadores, a gente não vai ter a reabsorção da glicose. Tá? Então, inibe
os fármacos, né, eles vão inibir a reabsorção da glicose, né? Claro, não tem como você inibir somente a absorção da glicose, vai inibir a absorção de outras substâncias também, mas principalmente da glicose, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento na eliminação da glicose através da urina, beleza? Isso auxilia, né, a manter, né, a diminuir, pelo menos, né, essa reabsorção de glicose, diminuir os níveis de glicose no sangue. Então, é uma das formas de tratar, né? Porém, a gente também tem que esses fármacos aqui, muitos desses fármacos renais, né, que atuam nos rins, eles podem levar também a um estado de glomerulonefrite, né? Uma patologia que é glomerulonefrite. O que seria glomerulonefrite? É uma inflamação nos glomérulos. Por que inflamação nos glomérulos? Lembra que o glomérulo ele é como se fosse um filtro, né? Ele possui vários porozinhos que vão filtrar substâncias, moléculas de baixo peso molecular, moléculas pequenininhas, né? Então, os fármacos, por exemplo, eles são moléculas de alta densidade molecular, são moléculas grandes, pesadas, né? Imagina que aqui eu tenho um filtro, né? Aí eu tenho as moléculas passando por aqui, né? Aí eu tenho um fármaco, que é uma molécula gigante tentando passar por aqui. Concorda que ele não vai conseguir? Por quê? Porque ele é grande, ele tem um alto peso molecular. Mas o que vai acontecer? Ele vai ficar tentando, ele vai ficar batendo aqui e batendo. Isso pode causar inflamações nesses néfrons, né? Essa tentativa de entrada do fármaco, tá? Então, pessoas que utilizam muitos medicamentos, muitos fármacos que atuam nos rins, né? A maioria, vários fármacos atuam nos rins, uh, elas podem desenvolver essa glomerulonefrite, que é essa inflamação, né, dos glomérulos. De modo geral é isso, né? Acredito aí sobre os néfrons, né? Para a gente entender um pouquinho sobre a função renal. Os néfrons eles são muito importantes, né? Para diversas funções dele, como a gente viu, fazem a filtragem do sangue e tal. Os rins também. Então, espero que tenha ajudado aí. E é isso aí. Valeu!